Oi, gente! Pessoal, o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu gosto muito. Eu já trouxe em outros vídeos aqui no canal. E a gente vai falar sobre a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que está começando hoje. Do dia 1º de agosto até o dia 7 é comemorado em todo o mundo a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E o tema dessa semana, da Semana Mundial do Aleitamento Materno de 2022, é o quê? Fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Esse é o tema que a Semana Mundial do Aleitamento Materno está trabalhando, fazendo frente durante esse período, durante esse ano de 2022. Gente, a pandemia da Covid-19 e também esses conflitos geopolíticos que têm acontecido ao redor do mundo, eles estão potencializando e aumentando as desigualdades. E essas desigualdades, elas estão potencializando, levando mais pessoas a um estado de insegurança alimentar. E como todos nós sabemos, o aleitamento materno, ele é um alimento ouro. Por isso que a gente diz que agosto é agosto dourado, em homenagem ao aleitamento materno, por considerar o leite materno como um alimento, como um padrão ouro, né? Para os nossos bebês, para as famílias, para a sociedade, para o meio ambiente de uma forma geral. Então, o que a gente observou que alguns países implementaram políticas não baseadas em evidências ali na época da Covid-19, e a gente ainda está passando, né? A gente ainda está vivendo esse momento ainda, ainda em 2022. E aí, um marketing também muito desenfreado, um marketing muito violento, né, das indústrias dos substitutos do leite materno, tem uma enorme influência na decisão dos pais, né, frente à alimentação dos filhos. Então, esses pontos levaram um contexto, né, de prejuízos para o aleitamento materno de uma forma geral. Então, a Semana Mundial do Aleitamento Materno 2022, trazendo esse tema, trazendo esse slogan, fortalecer a amamentação, educando e apoiando, que é justamente reforçar a importância dos apoiadores. E traz bem isso, o folder de ação da semana, ele traz muito a questão da necessidade, da importância de protagonistas frente a esse processo. Protagonistas dos serviços de saúde, protagonistas da comunidade, que assumam esse papel de fortalecer a amamentação. É interessante que o folder de ação, ele traz inclusive quem são esses protagonistas dos serviços de saúde, quem são esses protagonistas da comunidade, e ele discorre sobre os papéis, né, o papel e a formação necessária para esses protagonistas conseguirem ajudar, apoiando, dando suporte ao aleitamento materno. É interessante também que o folder de ação, ele discorre lá desde antes, né, desde antes do pré-natal, né, as informações que se fazem necessárias, e ele vai perpassando ali orientações no período de pré-natal, no período do parto, do trabalho de parto e os cuidados pós-natais, né, e o suporte contínuo. Então ele discorre, ele trata, né, fala sobre os desafios e de que forma, quais os papéis, de que forma nós podemos, né, aqui me incluindo, tanto como uma protagonista do serviço de saúde, como também uma protagonista da comunidade, assim eu vou me incluir. Ele reforça quais os papéis que nós podemos e devemos assumir para que a gente consiga apoiar e fortalecer a amamentação. Gente, eu acho interessante que também eu pude perceber nesse folder de ação, né, essa frente, esse movimento de trabalhar a questão da educação. Então, à medida que ele traz quem são esses protagonistas, eles discutem em que pontos nós devemos enfatizar, quais os pontos que nós precisamos fortalecer, principalmente com relação à educação. Então, nós precisamos que esses protagonistas, eles tenham informação de qualidade, eles sejam capacitados para poder trazer um apoio, para poder trazer o suporte que aquela mulher, que aquela família vai necessitar de forma correta, de forma baseada em evidência. Isso é um ponto muito importante. E aí, gente, um outro ponto que eu queria falar para vocês, que eu acho interessante, é que ele trabalha assim, apoio numa cadeia de calor para a amamentação.
Eles fazem uma analogia, gente, à cadeia de frios. Lembram lá da cadeia de frios que a gente trabalha lá na saúde pública, né? Então, os imunobiológicos, eles precisam dessa rede de frios e que ela funcione de forma correta para que, né, o Programa Nacional de Imunização funcione de uma forma correta. Em analogia a isso, eles trabalham essa coisa do apoio numa cadeia de calor, reforçando que é necessário para que a gente fortaleça a amamentação, que essas várias etapas, vários níveis, eles ocorram de forma correta para que a gente consiga realmente dar o suporte necessário, o apoio necessário para que a amamentação, para que o aleitamento materno, ele se efetive, ele seja eficaz. Então vamos lá, pensar aqui na cadeia de calor, né? No apoio, no suporte à amamentação. Então, inicialmente, né, os pais precisam, né, de uma educação, de orientações de qualidade sobre como é que funciona o aleitamento materno, os benefícios, os desafios que eles vão enfrentar, né? Eles precisam desse aconselhamento antecipado. E aí é necessário, nesse momento, que os protagonistas dos serviços de saúde, eles trabalhem juntos com os protagonistas da comunidade, que são a família, os vizinhos, os acadêmicos da área de saúde, enfim, os avós, todo aquele apoio, né, aquela rede de apoio, precisa trabalhar de forma articulada e integrada com os protagonistas do serviço de saúde para trazer esse aconselhamento da melhor forma para esses pais, para iniciar a amamentação de fato. É interessante que as mães vão precisar desse apoio, desses cuidados específicos, e aí nesse momento é super interessante que os protagonistas dos serviços de saúde, eles tenham uma educação baseada em competências, e que essas competências, principalmente vinculadas a essa questão da comunicação, a questão do próprio apoio à amamentação, elas sejam realmente trabalhadas ali na sua formação. Para estabelecer a amamentação pós-natal, é necessário um aconselhamento ainda e um atendimento a essa mulher lá no seu domicílio, lá na sua casa. E aí, mais uma vez, a gente observa que é necessário uma comunicação, né, entre os profissionais de saúde, entre os protagonistas dos serviços de saúde e os protagonistas da comunidade, para que se estabeleça esse processo de amamentação lá no domicílio, para que se mantenha esse processo, para que ele continue, né? Para que é necessário que os protagonistas do serviço de saúde e da comunidade, né, ao longo dessa cadeia, eles pensem nesse cuidado estendido, não somente aquele primeiro mês, aqueles 6 primeiros meses, que são aqueles 6 primeiros meses do aleitamento materno, mas, sobretudo, pensar, inclusive, aí, o FODE fala em um acompanhamento até 1 ano, né? Assistindo àquela mulher, assistindo àquela família, para que se mantenha o processo de amamentação, né? Para proteger a amamentação, todos os protagonistas da cadeia de calor, eles devem estar livres de influências, e aqui é muito importante, principalmente livre de influências das indústrias, dos substitutos do leite materno. Eles têm uma atuação realmente muito presente, tá? Então, assim, é importante que os protagonistas de saúde, todos os protagonistas da cadeia de calor, na proteção e no apoio do aleitamento materno, estejam livres, né, dessas influências, saibam desviar-se das influências desse marketing, né, das indústrias dos substitutos do leite materno. Para fortalecer a amamentação, aqui finalizando aqui a nossa cadeia de calor, para a gente alcançar a meta global, é interessante que a capacidade de todos os integrantes dessa cadeia de calor, elas estejam no máximo. A gente ressalta principalmente aqui, pessoal, o papel do governo, o papel do Estado, dos gestores, na garantia de dispositivos e estratégias que incentivem e apoiem o aleitamento materno. Então, é necessário que essa mulher trabalhadora tenha condições, tenha tempo, tenha garantias dos seus direitos para que ela consiga manter o aleitamento materno como ele é indicado durante os 6 meses, de forma exclusiva, e aí, a partir daí, de forma complementar até 2 anos ou mais. Pessoal, achei super interessante, super oportuno que a semana traga essa questão da cadeia de calor. Ouvir isso, ler esse texto,
traz para mim, traz para nós uma sensação de carinho, uma sensação de proteção. Essa coisa do calor, a cadeia do calor no apoio à amamentação. Ao escutar isso, a gente sente que se trata de uma estratégia, de um dispositivo de segurança, né, de proteção. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje sobre esse tema. Eu espero que tenham gostado e tenham entendido. Eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem o folder de ação na íntegra. E aí lá ele fala dos diversos níveis, né? Fala quem são os protagonistas e fala dos papéis que cada protagonista tem que ter em determinado nível. Eu acho super interessante, achei super interessante esse folder de ação. Vou compartilhar aqui com vocês, espero que gostem, tá? E até a próxima.